Olá, gente. Professor Marcos Dominis, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre arte contemporânea, especificamente intervenção artística. Para que a gente consiga entender, eu vou ler um trecho de um texto para que vocês entendam qual a motivação da arte contemporânea. Num dia triste, é bem possível que a arte te salve do tédio e da chateação da vida. Muitas vezes, os artistas se encarregam de criar obras divertidas que interagem com o nosso caminho e nos tiram um sorriso do rosto. Já imaginou quão sem graça seria a cidade se os pequenos detalhes que a compõem, como cartazes com frases bonitas, intervenções interativas e grafites questionadores? Só para deixar claro, eu amo grafites, eu amo arte contemporânea, eu amo a capacidade de você pensar sobre a arte. Então, desconstruam, porque na hora que você diz assim, eu acho, você não tem certeza da coisa. O eu acho é uma incerteza pautada naquilo que você não sabe e que você não tem noção. E mais ainda, uma grande parte das pessoas cria preconceitos em cima daquilo que você não sabe. Você pode ter uma opinião estética. Eu gosto ou eu não gosto. Mas o eu acho é pautado no zero. Então, a partir disso, a gente vai falar sobre intervenção artística. Intervenção artística. Nós já falamos sobre instalações aqui em outro vídeo, outra aula, pesquisem sobre isso, mas para você entender a intervenção, é necessário que você entenda o conceito de que a arte sai de um espaço fechado, uma galeria, um espaço específico, e ela vai para a rua, para o meio, para o externo. Por isso é chamada de intervenção artística ou intervenção urbana, certo? Justamente por quê? Porque ela é feita para criar essa sensação de o que é que eu estou vendo, por que que isso está aqui, será que isso é bonito, por que isso me incomoda, né? Será que eu devo pensar ou o que isso me traz? Se te incomodou de alguma maneira, a gente conseguiu alcançar parte do objetivo. A maioria das intervenções artísticas são feitas para você questionar e dizer gostei ou não gostei, mas partindo do eu sei o que eu estou vendo, não do eu acho. Deixar claro isso. Uma intervenção ela é feita a partir de um objeto artístico, né, em um local específico, com um público também específico. Então, o objetivo é criar situações onde eu vá pensar, questionar, discutir, eu gosto, eu não gosto, isso me incomodou ou não, certo? O objetivo pode ser também, a forma de organização pode ser também individualmente ou de maneira coletiva. A gente vai sair dessa teoria e vai entrar em mais processos de visibilidade para você entender na prática o que seria uma intervenção artística. Vamos lá? Essa daqui foi feita num festival de esculturas em Sydney, na Austrália. Ela caberia perfeitamente para cá, para São Luís, porque o calor está muito grande nessa época do ano. Mais ainda, o objetivo era justamente brincar com a questão do excesso do calor e mais ainda, professor, só por calor? Gente, o que gera esse calor excessivo? É só realmente a época que a gente está vivendo ou a gente tem um problema ambiental que está crescente no mundo inteiro? Agora eu entendi como é que funciona a intervenção artística. Eu tenho um carro de sorvete que de tão quente ele derreteu. Eu não estou falando de Teresina, não. Eu estou falando de alguns locais. O pessoal aqui no estúdio está tentando se controlar para não rir, mas vamos passar para a próxima. Né? A intervenção artística consiste em uma manifestação de arte que é concretizada fisicamente em áreas públicas. Uma praça, uma rua, uma avenida, uma cidade inteira, um monumento gigantesco, no meio de um lago. Como assim, professor? Gente, nós temos uma intervenção artística dentro da lagoa, que não é Lagoa da Jansen, aqui em São Luís. O que seria? Aquela serpente que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber, talvez porque seja discreta demais, talvez porque não tenha se dado a devida atenção, é uma intervenção, porque ela não devia estar ali. E como ela está ali, ela é literalmente interventora do espaço, certo? Vamos partir para a próxima. Eu não vou ler isso em inglês, porque meu inglês é péssimo, então eu não vou passar vergonha aqui, eu quero que vocês leiam, certo? A obra ela é para integrar uma performance musical e pirotécnica que aconteceu em Münster, na Alemanha. O interessante é que eu comentei ainda há pouco no estúdio que essa obra cairia perfeitamente para cá, para São Luís. É interessante porque eu comentei sobre isso recentemente em sala de aula. Professor, são carros de verdade? Sim. Os pregadores de roupas são cenográficos, mas eles existem aí para você pensar.
A gente aqui em São Luís, não sei se vocês sabem, não temos frota de carros velhos. Aqui as pessoas mudam de carro pelo menos a cada 3, 4, no máximo 5 anos. É quase um status social de um objeto que é caríssimo, mas paradoxalmente as pessoas mudam constantemente de carro. É, professor, o senhor tem razão. Então, o senhor está querendo dizer, eu não estou querendo dizer, estou querendo que vocês pensem. Então, talvez as pessoas sejam um pouco exageradas ou muito exageradas no consumo, nesse quesito, é aquilo que eu estou colocando para vocês. É a se pensar. E olha que essa instalação não foi feita para cá, para São Luís, mas ela poderia perfeitamente ser trabalhada aqui como intervenção. O objetivo, questionar e transformar a vida cotidiana. Sempre. E aí eu tenho que ser crítico e tentar entender o que eu vejo por trás da obra. É o maior problema que a gente tem no Enem. Qual é o problema que você olha e você não entende o que é? Você vê a imagem, mas não sabe ler o que você está vendo. Você lê as palavras num livro, mas não consegue interpretar. Aqui está o grande lance da intervenção artística, que é um termo utilizado para designar movimentos que são relacionados a intervenções visuais em espaços públicos. Vamos partir para a prática. Dois carros são engolidos pela natureza ou emergem dela. Talvez a ideia seria mostrar os carros compostáveis, ou mais ainda, seria, eu estou colocando várias possibilidades, mais ainda, seria entender que talvez esses carros pudessem se anexar à natureza ou danificar a natureza. Uma coisa é certa, essa intervenção num local público, sobre carros onde a própria natureza engole, eu tenho várias leituras sobre ela. A natureza seria tão forte ao ponto de destruir tudo e voltar a ser o que era? Bom, a gente começa a pensar sobre uma série de possibilidades. Próxima. Né? Essa aqui eu vou ter um pouco mais de atenção a ela. Essa aqui foi feita em São Paulo, ao longo do Rio Pinheiros. Causou uma série de problemas porque alguns motoristas passavam, não percebiam a distância que era um manequim e achavam realmente que essa pessoa, pseudo-pessoa, estava ali para tentar o suicídio. Será que é preciso a gente parar para que as pessoas nos notem? Será preciso que a gente chegue a extremo para que as pessoas percebam quanto as pessoas são importantes? Agora vocês entenderam onde é que entra o princípio da arte contemporânea. Ela não é feita para você achar o estético, ela é feita para você questionar. É a base do que nós somos. Nós participamos do sistema de linguagens e códigos. A arte do século XX, a arte contemporânea, as intervenções artísticas, elas trabalham nesse conceito. Eu penso, eu critico e eu saio dessa zona de conforto, onde eu simplesmente tenho o que é bonito. Eu vou colocar situações onde eu questione a estrutura. Próxima. Vamos lá. Puppet Up. Acho que eu consegui reproduzir o inglês, mas vamos tentar novamente. Um homem que parece emergir do gramado. Uma escultura gigante na feira e exposição de arte marketing em Budapeste. Eu trocaria, se fosse aqui em São Luís, eu colocaria um vaqueiro de Bumeu Boi, né, uma índia do Bumeu Boi, um cazumbá. Por quê? Porque a gente falaria a nossa própria linguagem, mas uma coisa é certa, se eu colocasse um cazumbá gigante saindo debaixo de um tapete de grama em algum lugar, impossível as pessoas não notarem. Impossível as pessoas... Peraí, deixa eu ver se eu entendi sobre a questão da intervenção. Estátuas com características americanas, em lojas superfaturadas no Brasil, que vieram para cá, para São Luís, que criaram estratégias e maus julgamentos ou bons julgamentos. Eu vou deixar para vocês a rigor dessa pesquisa. Uma coisa é certa, a arte, quando ela é colocada principalmente nesse processo de você questionar, ela é feita justamente para você pensar sobre ela. O objetivo das intervenções são essas. A instalação. O que é uma instalação, professor? A instalação, ela trabalha um conceito diferente, mas eu vou explicar para vocês por quê. Porque a intervenção, ela pode ser feita em um ambiente semi-fechado. A instalação, ela pode ser feita tanto aberta quanto fechada. Toda intervenção urbana é uma instalação, mas nem toda instalação é uma intervenção urbana. Como já fizemos uma aula sobre instalação, eu vou dar um conceito bem raso. Né? Montagens multimídias onde o artista recorre a qualquer tipo de material. E aí o objetivo é que ele seja reflexivo e que ele pense. Uma das instalações mais conhecidas de 1977 é do Hélio Oiticica, né, chamada Invenção da Cor.
Algumas pessoas podem dizer que não significa nada, ou algumas pessoas podem trabalhar o conceito do concretismo daquele período. E aí você tem uma série de possibilidades. Uma coisa é certa, uma obra dessa aqui, em qualquer espaço público, seja aqui em São Luís do Maranhão, ou em outro espaço do mundo inteiro, você tem a seguinte situação. Eu gostei. Ah, eu não gostei. Ah, isso é legal. Isso não é legal. Você talvez nem saiba exatamente qual a motivação desse eu gostei ou não. Mas uma coisa é certa, como o nome diz, ele vai te chamar a atenção de alguma maneira. Professor, qual é o objetivo do artista quando faz isso? Eu não posso garantir porque a possibilidade de várias interpretações é o que permite que a intervenção artística seja tão contemporânea. Performance. Toda performance necessita do corpo humano. Então, quando eu tenho uma intervenção feita num espaço público que tenha a figura humana presente, eu tenho uma performance. Nota, a performance ela geralmente gera problemas porque quando você trabalha com o corpo humano, aí você cria uma nova concepção de leitura. Eu coloquei uma performance bem aqui e nós temos uma aula sobre performance, o quanto ela cria polêmica, onde os cegos, que é uma performance que inclusive já veio para cá para São Luís, andaram pelas ruas do centro da cidade e eles questionam a seguinte situação: nossa existência em função da produtividade do trabalho do capitalismo. Nós estamos cegos, nós somos iguais, ninguém olha para os lados, cada um tem um ritmo. Você acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, reza pelo feriado para que a coisa funcione. Você trabalha para viver ou você vive para trabalhar? Então a performance questiona isso. A questão é que nesse caso aqui, a performance tem o ser humano como referência. Eles estão vestidos. Professor, o senhor está induzindo ou criando... Não, eu estou dizendo que a performance pode trabalhar, inclusive, com o corpo nu. Aí, meu amigo, se prepare que é uma confusão atrás da outra, porque será que estamos preparados como pessoas para entender o nu como um mecanismo de arte? Será que eu tenho maturidade? Será que eu não sexualizei o corpo demais? Será que eu sou realmente capaz de compreender o objetivo disso? Aí eu vou colocar as possibilidades para vocês. Óbvio que eu vou puxar aqui para São Luís, um dos maiores artistas, eu sou fã do trabalho dele, o Imar Júnior. Inclusive, ele já fez performance com presidentes do Brasil, não vou citar nomes aqui porque não cabe, mas ele tem mais ou menos 30 anos de carreira e essa performance dele aqui é uma estátua viva lá na Praça Dom Pedro II, quando a estátua de lá foi retirada. E aí ele ficou no lugar da estátua para poder protestar com uma performance, que também é uma intervenção urbana. Ok? Eu vou deixar vocês pensarem sobre isso, conversando com a minha intérprete maravilhosa, ela gostou demais, mas não precisa de muito esforço para entender. Gente, a quantidade de pessoas na rua que a gente faz assim, faz questão de não ver. Eu perguntei, existem moradores de rua aqui em São Luís? Aí um aluno disse, existe. Eu disse, onde? Ah, professor, eu não sei, mas sei que existe. Pois é, ele existe e você não vê, ou ele existe e você não quer ver. E aí ele monta uma performance, uma intervenção, onde essa pessoa é massacrada pelo concreto da cidade. Essa pessoa é massacrada pela cidade. Pesado. Bensky, atenção a esse nome. Bensky, vou falar pela terceira vez. É um dos nomes que o Enem tem trabalhado muito. Ninguém sabe quem é o Bensky. O Bensky é um artista urbano, teoricamente, em inglês, e ele não tem identidade conhecida. Na hora que você pesquisar na internet sobre ele, você vai encontrar coisas bem interessantes. A obra dele é muito questionadora. E eu vou deixar essa aqui com vocês justamente por quê? Porque a criança queima papel, e com a boca aberta, ela recebe os flocos de neve com a poluição junto. Olha que loucura. Ponto. Ele está questionando justamente sobre essas questões ambientais. Vou atiçar a curiosidade de vocês. O Bensky teve um quadro recente que foi vendido. Quadro? Como assim, professor? Mas como ninguém sabe quem ele é, o dinheiro não pode ir para ele, para a própria pessoa. E mais ainda, quando o quadro foi vendido por valores astronômicos, o quadro foi destruído instantaneamente. Aí ele pergunta, e eu pergunto a vocês, o que é arte? Para que serve arte? Será que a arte é esse valor todo? Eu vou jogar na cara de vocês que a gente está comercializando e transformando isso num produto simplesmente do sistema capitalista. Perguntas. O objetivo da intervenção é justamente essa. Próxima. Ah, professor, isso aqui é bonitinho, eu já vi isso. Coloca na Rua Grande, que facilita bastante. Calor terrível aqui. Mas espalha em São Luís inteiro. Aqui em São Luís já fizeram.
Essa intervenção ela foi feita em Lisboa, não, em Agueda, em Portugal, em julho de 2015. E a estética dos guarda-chuvas coloridos foi tão interessante que se espalhou pelo mundo inteiro, né? O objetivo era só criar uma intervenção esteticamente agradável, inclusive para amenizar o calor na cidade em Portugal. Resultado da situação, o efeito visual foi tão grande que a gente ganhou o mundo inteiro e muita gente faz variações delas até hoje. Vamos lá? Atenção, não é um Pokémon. Né? Eu não lembro como é o nome daquele que tem um raiozinho, mas enfim. Né? Pikachu. Não é o Pikachu. É um coelho gigante. Vamos fazer uma intervenção aqui. Vamos colocar um coelho gigante no meio da avenida mais complicada daqui de São Luís. Professor, só quer arranjar confusão. Já tem. Pois é. O objetivo é você simplesmente chamar a atenção para como a malha urbana, nesse caso aqui, ela pode ser, com uma coisa só, criar um problema gigantesco. Mas eu poderia dizer que a gente tem malha urbana demais, que a gente esqueceu da natureza demais, ou que a gente esqueceu de brincar demais. Né? Tanto é que a gente cresce e fica chato. A gente perde o humor, enquanto a criança trabalha com o lúdico. São possibilidades. Não estou dizendo que isso aqui é realmente o que eu falei. Eu só vou piorar a situação de vocês. Esperando pela mudança climática. Essa intervenção é interessante. Ela é desse tamaninho. E você tem que andar pela cidade olhando as poças d'água. O interessante sobre isso é que o artista colocou todas as pessoas do parlamento, né, políticos pequenos, e afundou na água. Porque esses políticos é que decidem a vida. Esses políticos é que decidem a nossa vida e não só a vida deles, inclusive sobre políticas ambientais. Novamente. Tem uma obra bem interessante aqui, ó, que é de um brasileiro, o Nélio Azevedo, em que ele colocou 1000 homens de gelo em escadarias e esperou que essas estátuas de gelo derretessem. Somos nós. É assim que nós vamos estar no futuro, onde não se tem cuidado com o clima e com o meio ambiente. Todo mundo achava que o futuro seria completamente robotizado. E a gente descobriu que a gente precisa voltar à natureza. Olha que paradoxo. Então, nesse caso, será que a gente não vai derreter junto no processo? Nesse caso, será que a gente não tem que pensar que se a gente não cuidar dos nossos recursos naturais, não vai mais ter nada para as próximas gerações? Será que a gente não vai estrelar um filme de catástrofe ou de fim do mundo nesses próximos anos? As perguntas estão bem aí. Perdão. A co-parody. O que é co-parody? É uma das intervenções mais conhecidas. São espalhadas vacas de resina e vários artistas do mundo, eles simplesmente pintam as vacas, cada um com... Mas por quê? Por que uma vaca, gente? Professor, gente, pelo amor de Deus. O símbolo maior do nosso processo cultural do Maranhão é um boi. Então você quer chamar uma vaca? Não faz sentido. Né? E aí cada artista desse faz a sua própria intervenção. Atenção a esse nome, já caiu mais de uma vez no Enem e as obras dele são muito conhecidas. E ainda, ano passado, ele faleceu em função da Covid. O nome dele? Christus. E a esposa, a Jeanne-Claude. Ela faleceu em 83 e ele faleceu em 2020. Ambos fizeram intervenções em locais absolutamente grandes. Qual era o objetivo desse? Eles colocaram uma saia de polietileno em pequenas ilhas na Baía de Biscayne, em Miami. Né? Professor, qual seria o objetivo? Vamos pensar. Será que ele estava questionando a limpeza das águas, o meio ambiente, ou a última obra que foi feita há algumas semanas atrás, no mês de outubro deste ano, já depois que a Christus e a esposa tinham falecido, ela falecida há muitos anos e ele faleceu no ano passado, mas o projeto já existia. Cobriram o Arco do Triunfo em Paris todo com um material prateado. Professor, qual é o objetivo disso? Gente, eu vou protestar sobre uma série de maneiras, mas uma coisa é certa, talvez me chame mais atenção para eu preservar um patrimônio que às vezes a gente deixa... Você só sente falta daquilo quando você perde. Será que a gente não tem que proteger agora? Eu colocar ideias e possibilidades na cabeça de vocês. Essa aqui eu adoro, o grande omelete. Ele já espalhou esses ovos fritos em vários lugares. Aqui em São Luís caberia em alguns lugares, tanto quente que está. Né? O objetivo? Simplesmente causar estranhamento. Né? Pode ser simplesmente uma piada, pode ser alguma coisa que se questione, mas alguma coisa é certa. Em alguns lugares, o tempo já não está funcionando da mesma maneira para todo mundo. Eu vou deixar vocês com o Unbombing, né, que é justamente uma coisa que eu adoraria fazer em alguns lugares aqui de São Luís e fazer
várias árvores serem cobertas por fios ou então crochê, tricô, mesmo que eu não saiba. Mas uma coisa é certa, trazer cor e misturar com natureza em alguns lugares seria uma maneira de você principalmente pensar sobre a necessidade que a gente tem aqui em São Luís. As pessoas, ao invés de plantarem árvores neste calor maravilhoso, elas vão cortando. Não faz sentido. Então eu vou deixar vocês com questionamento e com essa possibilidade, pensem na possibilidade de criar uma intervenção na área de vocês, no bairro de vocês. Professor Marcos Domingues, um abraço. Fui.